Toné, começamos uma semana com grande polêmica de novo envolvendo o FAPES e projetos enviados às carreiras pelo município, pela prefeitura, à Câmara de Vereadores. 2 projetos. O primeiro, que trata sobre a mudança nas regras de aposentadoria. Hoje o funcionário se aposenta apenas pelo tempo de serviço e não mais pela idade cronológica da carteira de identidade. Mas agora o município quer passar para as regras da Previdência somando tempo de trabalho com a idade do funcionário. Cada um vai ter, principalmente para os homens, teria que somar aí 100 anos entre tempo de serviço e idade cronológica. O outro trata do reparcelamento do parcelamento do FAPES. Sairia de R$1.700.000 por mês, né, os valores que a prefeitura paga hoje, para cerca de 250, 300 mil. Onde quem está fazendo o cálculo está dizendo, poxa, mas peraí, dentro do fundo está entrando 1.700.000 todos os meses, agora de 1.700.000 passa a 250, vamos arredondar para R$300.000, e o restante vai para onde? Esses outros 1.400.000 vão para onde? É isso que se quer saber. A prefeitura disse que faria um fundo para depositar todos os meses R$500.000 na conta do FAPES, isso não está no projeto. Então, todos os 3 sindicatos estão mobilizados aí para pressionar os vereadores. Tem polêmica à vista, até porque todos eles estão dizendo que não foram chamados para conversar. E o próprio, de novo, voltamos ao Conselho do FAPES. O Conselho do FAPES não foi nem comunicado. Bom, nessa questão, já temos uma prática recorrente, né, de mandar os projetos para a Câmara, basicamente estabelecendo as regras e aceitem ou recusem, que são as 2 possibilidades. Acho que os sindicatos representativos dos servidores públicos, os 3 sindicatos, já viram que, se pressionarem devidamente, conseguem demover a maioria dos vereadores e aprovar essas teses do Executivo. E causa alguma curiosidade essas especulações sobre se com essa mudança do reparcelamento do FAPES haverá um desequilíbrio imediato, ou seja, já vai faltar dinheiro todo mês que vai consumir o saldo atual. Por quê? Porque não se tem acesso a esses números, que só vai ser possível daqui a 90 dias por causa de um projeto que foi assinado e foi encaminhado e aprovado na última segunda-feira da vereadora Ana Paula Mello, que obriga a veiculação periódica e mensal dos dados de como está o fundo de aposentadoria e pensão. Então, aquilo que seria uma prática de transparência e que permitiria a qualquer um de nós interessado e com algum conhecimento de matemática, de contabilidade, interpretar os dados, isso só vai ser possível quando esses dados forem disponibilizados. Então, tudo isso que vai desequilibrar ou não é especulação. Mas os próprios conselheiros dizem que desde o início do ano, esse conselho do FAPES não é convocado para nenhuma reunião, muito menos para prestação de contas. Pois é, é uma prática legal que tem que ser cumprida e que não está sendo. Mas esse conselho, que é formado de um membro dos servidores da Câmara e mais 3 membros, ou mais ou menos isso, da prefeitura, do CIPROM, entende? São só servidores. A pergunta que se faz a eles é: por que eles não divulgam os dados? O que os impede de fazer a divulgação de dados? Não estão tendo acesso, pelo que eu sei. Isso me parece desculpa, porque, em princípio, esses dados estão na contabilidade da prefeitura. E os últimos dados que a gente conseguiu garimpar daquilo que foi enviado pelo Tribunal de Contas, mostrava, na verdade, um superávit do FAPES da ordem de R$25 milhões entre despesas e receitas. Ou seja, a taxa patronal, o valor patronal absurdamente alto que atualmente se paga, né, mais os rendimentos da poupança, do saldo do FAPES, permitiria uma arrecadação superavitária em relação às aposentadorias, embora precário pelo cálculo atuarial. Sei que é complicado, mas
O debate é que vai trazer luzes para isso. Infelizmente, a gente só pode especular porque esses dados não são apresentados de forma transparente. E os servidores acabam tendo que acreditar em um ou outro, porque não têm eles próprios a capacidade de buscar a verdade. Mas inclusive esse reparcelamento, a questão da aposentadoria vão precisar de comissão especial, né? E não vai ser as carreiras, né, que vão ser votadas, porque se dependesse de quem assinou lá o pedido de urgência, seria votado já nessa segunda-feira. E aí nós temos 9 vereadores que sempre conseguem assinar esses pedidos de urgência, quando, na verdade, me parece que eles nem sabem do que está se tratando. Então, quando o projeto entrou na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e aí segunda-feira é votado sem nenhuma discussão, sem nenhum parecer, e é o que eu sempre digo, nós quando não sabemos, a gente vai e pergunta para quem sabe. É uma prática do jornalismo, correto? Perfeito. Agora, eu não vejo demérito nenhum no vereador não saber e perguntar, seja para um contabilista, seja para quem quer que seja. Mas essa história da Câmara ficar aprovando as carreiras, outro caso de revolta também entre os servidores, há um movimento já buscando mostrar a insatisfação com relação ao tal de assembleia ou fundo de discussão, fórum de discussão, chamando aí a classe empresarial para discutir problemas que dizem respeito diretamente ao funcionalismo público municipal e às suas famílias. Quer dizer, a pergunta que eu venho ouvindo já há dias é o que interessa para a CACISC ou para qualquer outra entidade empresarial a discussão com relação à vida do servidor. Porque esse servidor, o que ele recebe, ele gasta aqui. Ele gira o dinheiro aqui. Né? E é uma pergunta que realmente, a insatisfação não nos chamam para conversar, mas chamam as entidades empresariais. 2 pesos, 2 medidas, ou sei lá, enfim. Aí com a resposta própria prefeitura. Isso é uma estratégia do Executivo que já foi adotada no passado. É quando não encontra eco direto e apoio dos servidores através das entidades, dos sindicatos que os representam, o Executivo costuma buscar instituições da sociedade civil para se respaldar. Isso aconteceu em várias administrações, não me surpreende. O que me surpreende são as entidades se prestarem para ter um lado nessa questão, porque é isso que nós estamos falando. Exato. Não pense que o Executivo está chamando a CACISC ou qualquer outra instituição para ser contrariado, para ouvir dessas entidades que o certo são os trabalhadores da Prefeitura e da Câmara e errado é a atual administração que quer fazer mudança. Não, a intenção é óbvia, é buscar apoio fora do quadro dos servidores para tentar sensibilizar quem em última instância tem a palavra final, que são os vereadores. Agora, cabe às instituições, às entidades, avaliar o risco institucional de emprestar apoio a uma administração municipal. Insisto, eu já vi acontecer em outras administrações e rapidamente as entidades se aperceberam de que estavam sendo massa de manobra. E olha, não estou aqui entrando no mérito das matérias, algumas delas constitucionais e obrigatórias, tanto é que a Prefeitura obteve liminar para 2 projetos de lei que foram recusados, que era referente àquela história de contribuir sobre verbas transitórias e levá-las para a aposentadoria, que não pode, pela legislação federal, e que a Prefeitura, depois de perder, foi ao Judiciário e ganhou, porque teria que ganhar. A norma de Cachoeira do Sul sobre esse assunto, ela estava desatualizada e ilegal. Então a Prefeitura estava certa, mas buscou o caminho correto, desempatar no Judiciário. Fazer a discussão política em toda a comunidade, quando na verdade a massa da população ela está preocupada com outras coisas. E isso também os servidores têm que se ater. A massa da população não está preocupada se os servidores estão ganhando bem, se o salário está em dia, se eles vão levar essa ou aquela vantagem para
a aposentadoria e se o FAPS está ou não equilibrado. A maioria da população quer saber da infraestrutura urbana, do atendimento da saúde, das cirurgias eletivas que tem fila de mais de 2.000 pessoas, da educação que não deslancha. São essas coisas que, se a ponte do Fandango vai fechar ou não vai fechar, é isso que interessa para a maioria das pessoas. E por falar um tema de extrema relevância, promessa de campanha, tão falado e discutido, inclusive foi feito há poucos dias, com honra, pompas e glória, o anúncio de uma licitação para se construir carneiras lá no cemitério Jardim da Paz. Essa semana não tem carneiras, então não morra em Cachoeira. Não tem onde enterrar. Sabe o que eu vi? Não tem onde enterrar. De um agente funerário, é assim que se diz? Não. É. Antigamente era assim, não sei se mudou, né? Que eu vi num velório que eu tive que ir na semana passada, aí, infelizmente, de uma pessoa da família que faleceu, ele me disse assim, pois é, verba para reformar a Praça Honorato tem, agora, para construir a última morada das pessoas? Não tem, não. É só promessa. E olha que isso foi uma promessa de campanha do próprio prefeito Balardim, né, que confessou em várias entrevistas para a gente aqui na Rádio Vale, de que durante toda a campanha e logo depois que foi eleito, saía para os bairros, conversava com as pessoas e as pessoas pediam e imploravam que a prefeitura tivesse um olhar melhor sobre essa questão de faltar carneiras em Cachoeira. Não tem carneiras. Terça-feira de tarde não tinha carneiras disponíveis, estavam esperando que se abrisse umas vagas na quarta-feira de manhã, não sei se essas vagas foram abertas, mas eram 3 só. Então, não tem aonde sepultar pessoas em Cachoeira do Sul. A licitação foi feita com lives, foi feita com grande estardalhaço, mas cadê essa licitação? O que está demorando quanto e por quê? Já não era para ter feito emergencialmente uma contratação? Então, se tem dinheiro para rua coberta, beleza, maravilha, está ficando divina. Se tem dinheiro para fazer até cancha de bocha na revitalização da Praça Honorato, se tem dinheiro para contratar CCs, secretários adjuntos, etc. e tal, não tem dinheiro para comprar cimento, não tem dinheiro para comprar material para construir carneiras, dando dignidade para as pessoas, principalmente para as famílias dos mortos. É algo inacreditável, gente, inacreditável. Agora, daqui a pouco, e o prefeito que não reclame, nem o secretário de infraestrutura urbana, uma família revoltada ainda vai fazer um cortejo passar na frente do Paço Municipal. Bom, Dalcira, já que tu mencionaste aí a máquina pública... Estou te dando um gancho. Exatamente, me deu um gancho aí para falar da folha de cargos em comissão da prefeitura. Fiz um levantamento há pouco. Cotizei os dados de outubro de 2021, primeiro ano da administração passada, com outubro desse ano, porque os dados estão consolidados, eu tenho esses dados, embora ainda não estejam divulgados pela prefeitura, mas terão que ser em até 90 dias pela legislação aprovada pelos vereadores na segunda-feira. Cheguei à seguinte conclusão, tá? Há 4 anos atrás, em outubro de 2021, a prefeitura tinha, no governo José Otávio Germano, 88 CCs. E agora, em outubro, dados de hoje, né? Outubro de 2025, a prefeitura tem 79 CCs, ou seja, 9 a menos. Mas aí a diferença termina. Porque o que se gastou em outubro de 2021 com os CCs, corrigido pela inflação oficial, que é o IPCA desses 4 anos, eu cheguei a um valor de R$ 321.143 gastos. E mensal. Neste ano, mensal, sem encargos, porque ainda tem INSS sobre isso. E nesse ano, nesse outubro, embora com 9 CCs a menos do que tinha 4 anos atrás, a prefeitura vai gastar R$ 321.400, ou seja, em torno de R$ 250 a mais. É mínimo, é 0,08%, mas mostra que o valor médio do contra-cheque dos CCs cresceu, e eu também fiz o cálculo. De 4 anos para cá, cresceu em termos reais, além da inflação, 11,5%, em decorrência daquela reforma que foi feita no primeiro mês do governo, criando os secretários adjuntos e extinguindo aqueles CCs mais baixos, os menorzinhos. Então, cresceu. E também aumentando o número de diretores. Só para ter uma ideia, a Secretaria do Planejamento, que hoje é a Secretaria de Gestão, etc.,
que se estruturou, ela tem secretária, tem secretário adjunto e 3 diretores. O planejamento, até a atual administração, só tinha secretário, nem diretor tinha. Então, os altos cargos cresceram em número e valores. E com isso, o valor médio aumentou em números reais, praticamente R$420, ticket médio do contra-cheque dos CCs da prefeitura. Então, o prefeito Balardim, em termos de CC, não pode estar dizendo que está fazendo economia. Ele está, na melhor das hipóteses, empatando com o que tinha no passado. Menos CCs em número, mas em valores maiores. Enquanto isso, faltando carneiras para sepultamentos em Cachoeira do Sul. Voltamos na semana que vem. Obrigado e um abraço.